Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a lição 9, que vai trazer problemas envolvendo medidas de terrenos. Estamos lá na página 45 e ele inicia só contextualizando para vocês, a fim de curiosidade, a diferença entre chácara, sítio e fazenda, por causa das questões das medidas de terra aqui no Brasil. Se você ainda não leu, vamos ler juntos ali e aí a gente vai fazer alguns exercícios, tá? A chácara, eles falam ali, né, que é uma propriedade pequena, com até 5 alqueires. E aí ele mostra ali ainda para você o que representa em relação a hectares e quanto cada hectare representa para você, caso você queira ter um pouquinho de noção. Mas ouviu a palavra chácara, você está pensando numa propriedade pequena. Agora, o sítio, ele já é intermediário, tá? Então pode ter de 5 até 40 alqueires. Agora, a fazenda tem grandes dimensões, então vai ter que ser maior que um sítio. Então é só uma diferença em relação ao tamanho, né? A chácara é a propriedade pequena, o sítio ali está intermediário, agora a fazenda, ela vai ser bem maior. E agora a gente vai aproveitar, né, que a gente está falando de terrenos e vamos olhar para algumas questões. Acompanhem comigo, então, iniciando com a questão 3, vamos falar de uma fazenda lá na página 46. Uma fazenda foi dividida em 100 lotes, todos em formatos de quadrado de mesma área. A lei matemática que expressa a área A do terreno em função da medida L do lado de cada lote é... Aqui é uma questão um pouquinho mais simples, mas eu já vou aproveitar ela para contextualizar um pouquinho com vocês, né? O que acontece ali? A gente não sabe quanto tem exatamente, né, aquela fazenda. Ele está dizendo que vai dividir em 100 lotes, né? Não vou fazer aqui a divisão dos 100 lotes, mas é só para vocês imaginarem. E o que ele trouxe de informação importante? Que elas são quadradas, né? Se é quadrado, todos os quadrados vão ter a mesma medida, mas se é um quadrado, aqui é lado, então eu consigo descobrir a área de cada um desses lotes. E é justamente isso que ele quer saber. E se eu tenho 100 vezes isso acontecendo, eu tenho 100 vezes a área de um quadrado, porque todos vão ter a mesma medida. A única coisa que ele trouxe aqui é que ele falou para você que a área é para utilizar como A, e o lado era para ser L, então usamos X, por exemplo. Se eu tenho 100 vezes isso acontecendo, eu tenho 100 vezes o lado ao quadrado. É bem simples aqui, né? Então, só para a gente retomar e contextualizar essa ideia de área, ok? E aqui a gente formou uma função que vai determinar o valor ali da área do terreno, caso você conheça um dos lotes. Então, se você sabe o valor de um lote, você vai conseguir descobrir o tamanho da fazenda, por exemplo, tá? Então, só para vocês entenderem o que significa a gente montar essa lei matemática, né, para expressar a área. Feito isso, aqui no lado, na questão 5, na página 47, também vamos falar de um terreno, de uma chácara agora. Ele disse que esse terreno foi destinado para plantação. Ele ilustrou ali para você e trouxe as medidas, né? Ó, x mais 3 e x menos 1. Sabe que a área é de 2.024 metros quadrados. Então, ele quer o perímetro. Então, veja como ele vai misturar diversos conteúdos aqui. Então, a princípio, ele envolve a questão de área, traz um pouquinho de geometria. Quando eu for olhar e aplicar a ideia de área, eu vou ver que vai envolver uma expressão algébrica. Aí, depois, a gente vai ver que quando igualar a área, talvez tenha até uma equação do segundo grau. E para depois descobrir perímetro. Olha quantos assuntos em uma única questão. Então, a gente vai fazer bem com calma aqui e eu vou explicando para vocês. Primeira coisa, se ele está falando da área, esquece o perímetro agora, não tem como descobrir. Para descobrir o perímetro, eu preciso saber o valor de x, né? Então, eu vou usar essa informação, porque eu consigo calcular a área aqui, né? Como que eu vou calcular a área? Multiplicando essas dimensões. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos começar a resolução. Eu tenho x mais 3, que multiplica x mais 1. E tudo isso, né, que é o comprimento e a largura desse terreno, tem que dar a área total. Quando eu for fazer essa multiplicação, observe que eu tenho que fazer aqui uma distributiva, certo? E aí a gente vai desenvolver isso daqui para poder resolver. Então, vai ficar lá x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 1,
3. Tudo isso continua sendo igual a 2024. Simplificando aqui, ó, porque dá para juntar e já aproveita e manda o 2024 para o outro lado para ficar no formato de uma equação do segundo grau, né? Então, a gente vai ter que a nossa expressão é x² mais 4x menos 2021 igual a 0. E aqui você vai usar uma das estratégias que você conheça para resolver uma equação do segundo grau, tá? Vamos fazer aqui por subproduto ou por Bhaskara, né? Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho, vou fazer por fórmula de Bhaskara, que daí você já consegue aprofundar e relembrar essa resolução, certo? Então, vou anotar aqui minha equação, ó, ela é x² mais 4x menos 2021 igual a 0. E vamos juntos agora, então, calcular o valor do x. Se eu descobrir o valor do x, eu consigo descobrir a medida do terreno, aí eu vou descobrir, então, o perímetro, certo? Para quem não lembra, a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b² menos 4ac, divididos por 2a. A, B, C são os coeficientes, né? O a está aqui, este seria o b, esse seria o c. Então, vai ficar lá, menos b, menos 4, mais ou menos b² menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2a. Parece enorme aqui o número, mas vocês vão ver que no final ele acaba ficando bem mais tranquilo, tá? Porque vai ser um número que a gente conhece. Então, aqui vai ficar 16, menos com menos, mais 4 vezes 2021, né? Que vai dar 8.084, divididos por 2. Então, x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 81.000. Por que eu disse que ela vai ficar mais fácil de resolver? Dica, termina em 00, né? Olha só para esse 81, te lembra alguma raiz exata? Lembra, né? Raiz de 9, então eu sei que isso aqui é mais ou menos 90. Porque tem 2 zeros, tira 1. Então, fica a raiz quadrada de 8.100 como 90. Você vai somar e subtrair esse valor, tá? Então, a gente vai ter duas soluções. Menos 4 menos 90 divididos por 2, que não me interessa, vai dar um valor negativo e o terreno não pode ser negativo. Então, vai ser só o menos 4 mais 90 divididos por 2, né? Que vai dar 43. Agora eu consigo descobrir o perímetro, porque aqui vai ser 43 mais 3, 46. E aqui vai ser 43 mais 1, 44. Perímetro, então, no final, 46 mais 44 vai dar 90 vezes 2, né? Porque tem que medir todos os lados. 180 metros. A alternativa correta é a letra B. Trabalhamos muita questão aqui, né? Muitos conteúdos. Pessoal, vamos finalizando por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima lição.